Ei, pessoal, vamos lá para mais um caderno da pós-graduação de enfermagem obstetrícia, ou enfermagem obstétrica, né? Nós vamos falar hoje de alterações morfológicas no processo gestacional, ok? Nós vamos marcar nesse caderno os itens principais, os itens que merecem um marca-texto, merecem um destaque, além de todo o conteúdo presente nesse caderno, ok? Como já é de costume, nossas aulas começam sempre com uma frase para meditar, para repensar, para quem sabe sair um pouco da caixinha, né? Literalmente pensar fora da caixa. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Costuma funcionar, eu tenho usado essa mensagem aí para mim, para minha vida, para as minhas decisões. Se está com medo, vai com medo mesmo, porque o medo é meramente uma insegurança, uma ansiedade com medo do que a gente não tem controle ainda, e a gente quer ter controle de tudo, e na verdade não conseguimos ter controle de quase nada, não é isso? A fisiologia do corpo, ela muda muito durante a gestação, isso é natural, é um processo esperado, e é um processo de grande relevância na vida da mulher, do casal e da família que espera esse novo membro, né, chegar. Os órgãos reprodutivos, eles passam por várias alterações, principalmente devido às questões hormonais. Costumo dizer aos meus alunos que na gestação, o corpo da mulher vira uma panela de pressão e todos os seus hormônios em alta atividade, em alta intensidade, em alta atividade. Então, 5 ou 6 dias após a concepção, geralmente, que ocorre geralmente na parte distal da tuba uterina, o óvulo fertilizado, que cientificamente, teoricamente, a gente chama de zigoto, se implanta no endométrio já a gente chama de endométrio decíduo ou de decídua, porque é o endométrio já preparado, já totalmente com seu tecido epitelial já totalmente preparado. Eu costumo falar de uma cama fofinha esperando esse óvulo aí fecundado, esse zigoto aí, que ocorre, esse momento ocorre após a concepção de 5 a 6 dias, ok? Essa célula, esse zigoto, produz de forma mais intensa, produz em forma panela de pressão realmente, o hormônio, né, que é a gonadotrofina, que é o beta-HCG. E é por isso, a partir dessa formação e dessa concepção e a implantação do zigoto, esse hormônio vai estar circulante de forma mais intensa e num volume pouco usual na vida normal de mulheres não grávidas, ok? Por isso que a gente faz esse exame aí beta-HCG. Durante a gravidez também nós temos um novo órgão, porque eu chamo sim a placenta de um órgão acessório, transitório ou provisório, que é a placenta, que ela começa com a estrutura formada ela tem essa estrutura, né, a placenta já sem a presença do feto ou do bebê. Ela tem um diâmetro aí de 20 centímetros e pesa em média 500 a 600 gramas, que é um órgão acessório importante que vai surgir aí nesse processo gestacional. Qual que é o papel dessa placenta? Ela tem um papel importante, principal e primordial, que faz o transporte de oxigênio, nutriente para a mãe e para o feto, né? Ela é a fonte de alimentação, de nutrientes, é um bloqueio contra invasores, muitos vírus, bactérias, né? Principalmente vírus. É uma contenção protetora para esse zigoto ir desenvolvendo, chegando a feto e até chegar às 42 semanas, que é para o parto em geral. Ela também tem uma função que filtra, ela também faz essa filtragem, essa eliminação de substâncias nocivas que possa, né, vir a romper essa parede placentária, e esse líquido amniótico que está ali pode conter substâncias nocivas, que a placenta faz essa filtragem através do sistema circulatório próprio dela. E ela atua também temporariamente como órgãos, né? É ela que vai fazer, enquanto esse bebê desenvolve, ela que vai atuar como pulmão, rim, fígado, adrenal, né? A glândula adrenal, extremamente importante para o crescimento desse bebê. Além da placenta, nós temos também o processo de crescimento aí uterino, né? Para acomodar de forma
agradável e de forma dinâmica aí esse feto, nós temos o crescimento do útero que cresce assim, o tamanho é um tamanho considerável durante a gestação. É um crescimento progressivo, mas ele vai muito além do seu tamanho original, né, de uma mulher não gestante. Antes da gravidez, esse útero ele tem um formato da pera. Uma pera bem formada é como se vê um formato geométrico aí, né? A morfologia do nosso útero. Ele tem um comprimento entre 7 a 10 centímetros e é palpável, aproximadamente 80 gramas, 80 gramas, mas em média, tá? Mas entre 80 a 100 gramas, dependendo da genética e da anatomia da mulher. Esse útero de 80 gramas, ele passa até 5 quilos no final da gestação. Então, de 80 gramas para 5 quilos, que aí é o tamanho, né? Esse útero, ele tem que alcançar um tamanho que aguente aí um feto de até 5 quilos. Então, um órgão de 80 gramas tem que se expandir de forma bem elástica, sem romper, que se chama os PPs, né, as complicações gestacionais, e aí ele passa a ter que sustentar e ter que abrigar de forma bem fisiológica, bem agradável, aí, né, um bebê de até 5 quilos ou mais, gravidezes gemelares e tudo mais. A placenta pesa em média 500 gramas, de 500 a 800 gramas, dentro aí desse órgão que no seu estágio inicial pesa 80 gramas. A cavidade amniótica também entre 500 e 800 gramas de líquido amniótico. Então, você pensa numa pera de 80 gramas, né, mais ou menos, ela vai sustentar toda essa evolução gestacional com esses pesos aí que nós apresentamos. A vulva também tem alteração desde da primeira, né, da primeira semana da gestação, por causa dessas alterações hormonais, aumenta a vascularização da nossa vulva. É próprio da gestação preparar esse canal do parto, vascularizar ainda mais esse canal do parto para o momento, né, final, que é até 42 semanas de gestação. Ela tem uma cor avermelhada, já no final da gestação, já do meio para o final da gestação, ela apresenta uma cor até mais azulada. Tudo próprio e aguardado, né, esperado numa gestação a termo, por exemplo. A mulher também, nesse período, e também por causa da hipervascularização e das alterações hormonais, ela vai perceber secreções vaginais que deve ser observada, que essas secreções têm vários fatores. Por exemplo, alta concentração de progesterona e estrogênio para preparar o corpo da mulher e receber esse novo ser aí que está sendo está se desenvolvendo aí na cavidade uterina. A descamação de epitélio também aumenta nesse processo, que já é um processo esperado em uma mulher não grávida, né? No período não gestacional, mas vai acontecer um aumento de descamação de tecido epitelial, o que pode sim aumentar a secreção vaginal. E o risco de candidíase vaginal também vai aumentar no período gestacional. Já é um processo de aumento de acidez vaginal, a flora bacteriana vaginal já vai apresentar uma hipervascularização, uma hiperprodução das suas floras bacterianas naturais, e a candidíase é a que mais se apresenta aí nesse processo gestacional e que deve ser acompanhado. Nós vamos entender algumas definições que é usada nesse meio obstétrico aí, que é a parturiente, que é a mulher que se encontra em trabalho de parto, nós vamos chamá-las de parturiente. O trabalho de parto por si só é um processo fisiológico na qual o útero já tenta expelir esse produto conceptuais, né, que é o feto, o líquido, placenta, membrana. Isso já é o momento em que o útero já tenta expelir todos esses produtos conceptuais. O parto eutópico, que é o parto sem complicação, também ele é referenciado, um parto sem complicação, ele é referenciado como um parto sem intercorrência ou parto eutóxico, ok? E parto distóxico, que é caracterizado pelas complicações relacionadas ao feto, ao útero, à bacia materna, né? Que é essa cintura aí, né?
pélvica da mulher, que em alguns momentos, por causa de formato, anatomia, tamanho, estrutura, pode trazer um parto distóxico, que é um parto com intercorrências, ok? Papel importantíssimo, estrela de um bom final de gestação, de um bom parto, de boas decisões, é o pré-natal, que deve ser iniciada logo na descoberta e no início da descoberta dessa gestação. Quanto mais precoce, mais eficiente será o acompanhamento e o resultado positivo de um parto, ok? O período desse pré-natal vai ser definido pelo médico e deve sempre sim, gente, ser orientado por médico e pelo enfermeiro da unidade, da clínica, do hospital, os atendimentos ambulatoriais dos hospitais que a gestante escolher para esse momento, para esse período tão importante na vida delas. O acompanhamento por parte da enfermagem, como eu disse aqui, ele deve priorizar aprendizados com cuidados, que envolve o bebê e a gestante, os cuidados que tem que ter no período puerperal e, principalmente, entender os tipos de partos, os riscos, os pós e os contras e quando a equipe médica deverá decidir um tipo de parto por complicações de intercorrência na hora do trabalho de parto. Durante o pré-natal, nós temos que observar e destacar aí alguns itens que, entre outros, a gente tem que destacar alguns que são importantes nesse processo de pré-natal, que é a idade gestacional, porque a idade da gestante extrema demais, as idades extremas, ou seja, nova demais ou com a idade mais avançada, tem uma tendência a induzir a hipertensão gestacional, tá? Trabalho prematuro, bebês pequenos, idades gestacionais, tem que acompanhar isso na gestação atual e em outras gestações anteriores, se houve algum desses casos também. Bebês com anomalias genéticas, isso a gente acompanha nos exames de imagem e também reconhecer se houve algum outro caso em gestações anteriores. O pré-natal sempre faz essa buscativa de gestações anteriores, se a gestante é nulípara, ou seja, se ela não é a primeira vez que ela está grávida, ou em casos, principalmente em casos de mulheres nulíperas, que são as mulheres que já tiveram uma gestação anterior. E sempre associar acompanhamento pré-natal atual, da gravidez atual, e investigar, através de uma anamnese muito bem feita, como que foi a saúde e o desenvolvimento e o resultado final dessa gestação. Qual foi o produto gestacional aí, como que foi placenta, líquido amniótico e como nasceu esse bebê em outras gestações, ok? Muito importante, tem que ser de forma muito aberta e muito clara, uso de droga. Gestante e o uso de drogas, listas em listas, alguns tipos de medicamento que sim, pode alterar no bom resultado aí da formação fetal e na hora do parto também. Algumas drogas, principalmente as listas, né, dando destaque mais às listas, pode levar à crise de abstinência no neném no recém-nascido, logo após parto. Né? Então, tudo isso tem que ser previsto, tem que ser revisto, tem que ser previsto para que tenha um sucesso no resultado final desse parto aí. E como eu disse, as histórias pregressas, tanto pessoais como as histórias pregressas ginecológicas e obstétricas. Qual que é a diferença de histórias pregressas ginecológicas e obstétricas? Histórias pregressas ginecológicas é a saúde do aparelho reprodutivo da mulher. Histórias pregressas obstétricas é como que ocorreu as outras gestações, se for o caso de mulheres que já tiveram outras gestações ou outros partos, gestações, porque a gente tem que saber quantas gestações essa gestante teve. Dessas gestações, quantas dessas gestações chegaram à hora do parto e como foi o resultado final pós-parto, ok? Exames laboratoriais mínimos importantes, marca texto nesses, minimamente. O Sistema Público de Saúde oferece isso de forma gratuita, se for o caso de acesso à porta de entrada principal, que é a saúde básica. Qual é os exames minimamente que devem ser colhidos? Estão aí: urina, glicose, proteína, tipagem sanguínea, hematócritos, hemogramas, sorologia para tuberculose, HIV, HPV,
toxoplasmose, sífilis, rubéola, minimamente, ok? Exames físicos de rotina, tanto na consulta com o médico, tanto com a consulta com o enfermeiro. O que minimamente a gente tem que fazer nesse pré-natal? Avaliação de sinais vitais, avaliação de ganho de peso, avaliação do aumento uterino, extremamente importante. Altura uterina a cada consulta com você, enfermeiro. A altura uterina, isso te dá um patamar de visão, de evolução gestacional extremamente rica. A medida da altura uterina é muito simples, é um procedimento básico, mas é extremamente importante. Você vai entender por que esse bebê não está evoluindo e por que esse bebê está evoluindo demais. Ou vai ficar mais calmo, porque a evolução desse crescimento uterino está sendo normal, perto do esperado. Ok? Ausculta cardíaca fetal, que é delicioso, principalmente para a mãe, dá essa oportunidade da mãe ouvir aí os batimentos cardíacos do bebê, que é muito importante para ela, inclusive de forma afetiva, e a avaliação geral e a busca ativa de sinais e sintomas que estejam incomodando essa gestante. O que a gente tem que falar de forma muito clara para essa gestante nos períodos de pré-natal? Durante o pré-natal, as mulheres devem saber sobre riscos e benefícios de intervenção durante o parto, como o uso de ocitocina, jejum, episiotomia, analgesias farmacológicas, dentre essas opções que ela vai ter ali na sala de pré-parto. E os diferentes estágios desse parto, quais são as práticas que a equipe pode usar para ela em cada estágio 1, 2 e 3, né, de estágio do trabalho de parto. E lembrar sempre que, gente, por mais histérica, nós temos esse processo de mulheres mais histéricas, mais exigentes, mulheres muito caladas, né? O que é fato, nós não podemos deixar ela sozinha. Não que tem que ter um anjo da guarda ali perto dela, né? Físico ali perto dela, mas elas estão sempre que estar atentas a todas as gestantes que estão ali na sala de pré-parto, né? De preferência, sempre optar por um acompanhante que vai auxiliar nessa vigília aí da equipe de enfermagem, da equipe médica. E outra coisa, mulheres em trabalho de parto podem sim ingerir líquidos. E aí, de preferência, e se puder, se estiver acessível, as soluções isotônicas, ao invés de só água, ok? Então, são algumas funções aqui, alguns destaques para acompanhar essa mulher nesse momento de pré-parto, que é um ambiente de extrema ansiedade, medo, alegria, raiva, dor, tudo ao mesmo tempo, ok? E aí, ficamos aqui com a aula 1, entendendo um pouco esse universo e as transformações morfológicas aí do corpo, das ansiedades, tanto as alterações físicas, as emocionais e as expectativas dessa gestante. Nos vemos na próxima aula.